Olá, boa noite. Bom, eu sou a Constanza, tenho 19 anos, sou do Rio de Janeiro, de um bairro chamado Santa Teresa, não sei se muitas pessoas aqui conhecem. Eu vim de um colégio chamado Pedro II, que é uma instituição de ensino bem tradicional lá no Rio de Janeiro. Bom, a minha trajetória com a ciência, minha jornada científica, começa muito durante o Pedro II. E eu digo isso porque foi lá que eu vi muitas oportunidades acadêmicas sendo abertas para mim. Eu fui exposta a oportunidades como Olimpíadas científicas, como programas de extensão científica, e era tudo muito diferente, e eu queria abraçar tudo ao mesmo tempo, porque eu sempre fui uma pessoa curiosa. Então, até desde então, eu gostava muito de matemática, mas não sabia até onde eu podia ir com ela. Então, quando, em 2015, eu participei dessa Olimpíada Matemática Sem Fronteiras. Foi a minha primeira Olimpíada de Matemática. Eu não sabia qual era o processo para me preparar para alguma Olimpíada. Não conhecia pessoas que já tinham participado também. Então, foi uma experiência bastante nova. E eu fiquei surpresa quando eu fui premiada por 2 anos seguidos, em 2015 e 2016. E isso aumentou muito a minha perspectiva sobre o que era matemática. E abriu outras portas para mim, porque depois disso eu fiz um projeto de iniciação científica com meu professor de matemática e mais outros amigos. A gente estudou cálculo 1 quando a gente estava no primeiro ano do ensino médio, que é uma matéria que é geralmente dada durante o primeiro ano de faculdade. E logo após isso, o professor ficou tão feliz com a nossa performance que que nos contemplou com uma bolsa para fazer um estágio. Eu fiz um estágio de física na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O que eu fazia nesse estágio, eu desenvolvia modelos computacionais que ajudassem no estudo de mecânica clássica, que é uma matéria que a gente tem começa a estudar física na escola. E isso melhorava muito a visualização das pessoas, porque às vezes em física você tem os vetores lá de força e muita gente não consegue visualizar isso. Então, esse programa basicamente melhorava a visualização desses comportamentos. Logo em 2017, um ano depois, eu participei de um outro projeto de iniciação científica e dessa vez tinha uma outra aplicação. Eu comecei a usar o Arduino como uma manutenção de uma plantação de hidropônicas que tinha na escola. Então, a gente desenvolveu tanto a parte de hardware como a parte de software para a manutenção dessa plantação, que foi uma coisa interdisciplinar muito legal. E eu adorei fazer isso e também abriu muito a minha cabeça para o que a ciência podia ser. E a Arduino é uma plataforma digital. É algo que você usa muito em robótica. Você pode usar ela para... É bem baratinho, sim. É uma plaquinha que te ajuda a fazer vários projetinhos eletrônicos. Sim, sim. Depois você só programa e ela faz para ti. Tudo isso que a gente compra custa $1.000. Esse negócio custa 50. Exatamente. É bem fácil. Isso que jovem usa e a gente nem sabe que existe. E, inclusive, em 2018, quando eu fui para essa escola avançada em engenharia mecatrônica, eu usei o Arduino para construir o meu primeiro robô, onde a gente mandava ele seguir uma linha. Então, você programa o robô para fazer determinadas funções. Porque agora que eu estou fazendo engenharia, todo mundo fala, o computador é burro, você manda ele fazer as coisas. Então, a gente manda o Arduino fazer as coisas. Você constrói a máquina, constrói o que vai ser por fora, mas a alma dele, o que ele vai fazer, você mesma faz. E foi por isso que eu gostei tanto da robótica, porque eu vi que robótica é algo que exige muita criatividade, é algo que exige muito estudo, e eu me apaixonei por isso, é isso que eu realmente gostaria de fazer, e eu acho que tendo esse tipo de pensamento foi o que me levou para o Weizmann. Falando um pouquinho do que eu estudei lá no Weizmann. Eu estudei no departamento de física de escala atômica, juntamente com a Becky, que é do Reino Unido, a Paulina, do México, o Jared, do Canadá, e o Noam e o Everett, que são os nossos mentores de Israel mesmo. Eles estavam no último ano deles de PhD, então eles já tinham outros estudantes antes, eles falaram da experiência deles, foi muito interessante. Bom, antes de eu começar a falar exatamente do meu projeto, eu acho que é importante eu ressaltar que o mundo atômico é algo muito pequeno mesmo, é algo que exige equipamentos muito sofisticados, que é exatamente isso que eles utilizam para estudar. A gente estuda determinados tipos de matéria em nível atômico. Então, você estuda os átomos, estuda os reticulados cristalinos, enfim. Eu vou especificar um pouco disso, mas tenho consciência de que é um mundo muito pequeno, não é algo que a gente vê a olho nu nem nada. Então, a minha pesquisa foi
a visualização de reticulados cristalinos utilizando a técnica de estudo de difração de elétrons de alta energia de reflexão. A primeira vez que eu li isso, eu não consegui nem respirar também. Eu lembro que no avião eu não estava entendendo muito bem o que estava escrito no artigo, então eu acho que eu repeti pelo menos umas 10 vezes o que era Reflection High Energy Electron Diffraction. Até eu conseguir, para eu chegar assim, gente, essa é a minha pesquisa. Mas quando a gente chegou lá, então, começando já a estudar esse mundo atômico, a gente estudou o funcionamento de todas essas máquinas quânticas aqui que trabalham com todas essas partículas, trabalham com o estudo desses diferentes tipos de materiais. Mas o meu projeto era sobre o desenvolvimento de um compartimento que fosse capaz de tirar foto das imagens que eram projetadas nessa determinada lente. A visualização desse processo eu vou falar ao longo da apresentação e vai ficar bem melhor de visualizar. Então, a gente estudou sobre essas duas máquinas, que era o STM e o MBI, que em português, traduzindo, fica epitaxia por feixe molecular. Falando um pouquinho sobre do funcionamento de cada uma desses microscópios super sofisticados. Eles são muito sofisticados, não é qualquer laboratório que tem. Essa máquina de STM é basicamente uma máquina que estuda a topografia dos materiais. Porque se a gente pensar no contexto de uma indústria, você cada vez mais precisa de objetos, materiais de alta precisão, coisas que atendam às necessidades sofisticadas da indústria brasileira agora, especialmente da robótica. Então, não pode ser qualquer material. Então, o estudo desse material esse material é feito nessa máquina aqui, o MB, essa máquina grandona aqui. Você coloca a amostra aqui dentro, então fez camada por camada um determinado tipo de amostra, como por exemplo a de silício, é desenvolvido. Mas tudo aquilo, todo esse funcionamento, a gente estudou ele sim, mas o que é muito importante é esse sistema de câmera-lente, que foi essencial para o desenvolvimento desse compartimento que ia tirar foto da tela que eu falei para vocês, que ia mostrar toda a estrutura atômica da amostra que a gente estava estudando. A gente começou estudando essa fórmula aqui de ótica que a gente aprende no ensino médio, super simples, e depois se transformou nisso tudo aqui. Porque na verdade o que a gente precisava fazer era desenvolver uma fórmula matemática que fosse capaz de dispor as lentes em determinadas distâncias, porque a gente utilizava uma câmera microscópica. Uma câmera microscópica ela não é a mesma coisa do que você pegar a câmera do celular. Quando você tira uma foto com uma câmera de celular, ela já ajusta todas as configurações que você precisa. Quanto de luz a câmera vai receber, e qual tipo de lente. Quem já utilizou câmera profissional sabe que dá para você ajustar os diferentes tipos de lente para conseguir focar a imagem, certo? Então, era exatamente isso que a gente precisava fazer. A gente precisava descobrir que tipos de lente a gente ia utilizar para produzir uma imagem focada para o que a gente precisava, e precisava descobrir, e isso dependia justamente da distância das lentes no compartimento que a gente fosse desenvolver. E isso tudo aqui se transformou nisso aqui também. Por quê? Esse aqui é um código, porque a gente viu que tinham inúmeras possibilidades. Você podia colocar as lentes distantes em 15 centímetros, e isso ia depender de qual lente você estava utilizando. Você estava utilizando uma lente de 15 milímetros, você estava utilizando uma lente de 20 milímetros. Qual é a distância que você ia colocar elas? Então, a gente fez um software, um código que fosse capaz de produzir todas essas possibilidades, até que fosse produzir o tamanho de uma imagem que fosse necessário. Não muito grande e também não muito pequeno. Esse aqui foi o processo criativo que nós fizemos para o desenvolvimento do compartimento que eu falei para vocês. Porque o que precisava para esse compartimento era um lugar fechado, escuro, e você conseguia tirar a foto e ter a imagem justamente do material em nível atômico. Então, você não podia ter interferência de luz nenhuma. E sabe o que eles estavam utilizando antes disso? Eles estavam utilizando uma caixa de papelão. O que me faz pensar que até o Weissman utiliza gambiarra. Então, assim, não tem problema, gente. E o que a gente fez para resolver esse problema foi desenvolver um telescópio reverso. Porque, geralmente, você olha o telescópio, você coloca o telescópio aqui, você é aqui,
E aí você aponta para o céu e tudo, mas ele é reverso, porque aqui seria a câmera e aqui é onde estaria a tela que a gente estaria tirando foto. Para isso, a gente precisou A gente precisou modelar isso em 3D também. Então, a gente utilizou um outro software que se chama SolidWorks, que é só você fazer um modelo em 3D. Você coloca tudo, aqueles desenhos que a gente fez, era só um rascunho do que a gente precisava, mas a gente precisava colocar isso no mundo real. Como é que a gente vai fazer isso? Até que ponto a gente pode fazer? Até que ponto a gente não pode fazer? E até então, a gente utilizou também outro software que era de impressora 3D, chamado Cooler. E foi como a gente conseguiu produzir esse telescópio reverso aqui, lindo, maravilhoso. Isso em 3 semanas, é isso? Isso em 3 semanas, sim. Alguns dias também. A gente estudou bastante. E, então, esse aqui foi o resultado final. Aqui é a visualização que eu acabei de mencionar para vocês. Aqui é a disposição das lentes. Essa aqui era a distância exata que era precisa para você conseguir uma imagem focada, porque a câmera ia ficar exatamente aqui. E aqui eram as lentes. E aqui é a imagem que seria reproduzida e que você ia tirar a foto. Bonito, né, gente? Lindo. Funcionou. Funcionou. Graças a Deus, a gente conseguiu. Não consegui colocar, gente. Opa. É porque o que acontece? A gente fez tudo isso, conseguimos o ambiente escuro, conseguimos o ambiente fechado, tiramos a foto de tudo, mas o que a gente descobriu no final foi que a câmera não recebia luz suficiente da máquina para conseguir tirar a foto que precisa. Então, o que ficou no ar foi: precisamos de uma outra câmera, mas esse é o ambiente, mas exatamente esse compartimento que a gente produziu, ele tem o ambiente fechado que eles precisavam, então agora eles conseguem tirar a foto sem interferência de luz nenhuma, e aí eles conseguem controlar mais, porque essa aqui é a máquina que de fato produzia o material que eles iriam utilizar e queriam estudar naquela máquina lá do STM, lembram? Então, sim, ajudou. Eu lembro que até a moça que estava começando o PhD dela falou assim: nossa, gente, muito obrigada. Era exatamente isso que a gente precisava. Não dava mais para trabalhar com aquela caixa de papelão. Não está indo. Foi. Bom, uma coisa que eu queria dizer é que, de todas essas viagens que a gente fez, porque além da pesquisa, depois de ficar o dia inteiro pesquisando, estudando, a gente também viajava e era muito divertido, mas a gente também utilizava esse tempo de viagem para aprender. Muito tempo a gente passava com eles explicando para a gente. Por exemplo, a gente ia para o deserto, eles explicavam todos os processos de formação geológica que tinha no deserto. E eu queria tirar nota de tudo, eu não queria esquecer nada daquilo. Eu gravava, fazia o que fosse preciso para não esquecer daquilo de forma alguma. Tanto que teve um lugar que a gente foi no deserto que ao longo da nossa viagem para o deserto, que foi um lugar que se chama dos kibbutz, que eram comunidades pequenas, né? E o que era muito interessante sobre esses kibbutz é que eles desenvolveram um parque solar em 7 anos. Mas, no deserto, o que mais tem é o quê? Poeira. E, por ter poeira, eles desenvolveram um robô. Eu adoro robô, né? Eles desenvolveram um robô para limpar justamente todos os painéis solares, porque isso iria... Porque a poeira, claro, iria atrapalhar na reflexão da luz e não ia colocar todo o equipamento solar para funcionar do jeito que eles queriam. Então, eles desenvolveram um robô justamente aliado à força da gravidade para conseguir limpar todos os painéis solares. Eu achei isso muito incrível. E também, essa viagem que a gente fez, também em Masada, que o Leonardo acabou de descrever, isso aqui é porque o que acontece lá era uma estrutura muito antiga, influenciada pelo Império Romano, enfim. E o que eles estavam fazendo, e isso aqui era um antigo aqueduto que tinha lá. E ele estava explicando exatamente como é que aquilo funcionava. Ele jogou água ali. E isso a gente conseguia. Isso aqui era uma escala pequena, porque a gente conseguia ver exatamente o tamanho daquilo, que era muito grande. Eu achei aquilo incrível também. Aqui é uma imagem de um museu que tinha lá no Weizmann sobre um diário científico. E ele tinha esse pique aqui meio Harry Potter, porque todas as imagens elas se mexiam. E eu achei isso muito incrível, porque eu falei, nossa, eu acho que eu preciso de eu posso usar essa oportunidade para registrar todas essas coisas que eu estou aprendendo aqui, porque não é todo dia que eu estou em Israel, não é todo dia que eu durmo no deserto por 5 dias. Então, foi muito incrível. E, por último, também essa viagem significou muito para mim por causa do contato com a natureza. Eu amo ter contato com a natureza. Eu fiz
escoteiro por muito tempo na minha vida. Minha mãe é montanhista. Então, eu, de certa forma, cresci fazendo essas atividades na natureza. Então, eu meio que me senti em casa. Eu adorava fazer trilha, acordar cedo, fazer tudo isso. E isso tudo foi graças a todos vocês que me deram essa oportunidade. Então, muito obrigada.